Boa noite! Isso aí foi para mim. Agora para a nossa digníssima mãe e nosso digníssimo Deus, Jesus Cristo. Boa noite! Boa noite! Meus amados irmãos, eu quero começar logo aqui perguntando se alguém lembra o tema da campanha da fraternidade de 2020. Sabemos que todos os anos nós temos uma campanha da fraternidade composta pela igreja, preparada, estudada. E o ano de 2020 foi agraciado com um tema maravilhoso. Alguém lembra no que se tratava? Viu, sentiu compaixão e cuidou. Baseado no bom samaritano. Então, meus amados irmãos, no momento em que o Manuel chegou para mim, ou melhor, mandou uma mensagem para mim, que ele não me vê não, ele só manda o zap. Eu estou do lado dele, ele manda o zap para eu. Ele não olha para eu, ele tem raiva de mim, eu acho. Ele disse para mim: irmão, você vai estar pregando amanhã, dá certo? Aí, irmão, para fazer a vontade de Deus, a gente não pode não dizer que não dá certo. Não dá certo dizer não para Deus, né? Então, meus amados irmãos, no momento em que ele falou, eu fiquei feliz, porque eu amo pregar, né? Eu acho que vocês sabem disso. E por providência de Deus, ontem à noite, no qual ele falou, não, acho que foi ontem à noite não, foi antes. Foi de tardezinha, se eu não me engano, sei lá que hora foi. Só sei que ontem à noite mesmo, firme, uma pessoa, ela, em ligação comigo, ela me contou que ontem, o evangelho de ontem, era do bom samaritano. E eu, não, o evangelho de ontem, que eu falando para o evangelho de hoje, não é do bom samaritano. O evangelho de ontem falava de muitas outras coisas, do povo pedindo sinal a Deus, do povo pedindo sinal a Jesus, e Jesus dizendo que ele era o sinal daquele tempo. E aí aquela pessoa, vale, pois então eu li errado, a pessoa me mandou errado. E depois eu fui entender. Porque logo depois, na mesma noite, a única palavra que o Senhor me passava para essa noite era essa palavra, essa passagem do bom samaritano, no qual é o tema da campanha da fraternidade do ano passado. Em Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34. Vamos demorar a tirar a Bíblia, então eu vou ler logo. Pega logo meu caderno enquanto vocês pegam. Cadê meu caderno? Tá aqui. João, o quê? Lucas Lucas o quê? capítulo 10, versículo 33 ao 34. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, tira a poeira dela e abra a sua Bíblia. Meus amados irmãos, essa pregação de hoje ela foi dividida em 3 partes, no qual o Senhor ele já me mostrava algo essencial que nós devemos aprender sobre a caridade. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que essa é uma virtude muito maravilhosa e que, por incrível que pareça, nós não fazemos caridade porque nós somos bons. Porque Jesus mesmo diz assim: quem é bom? Somente Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos essa virtude da caridade não é porque nós temos essa palavra aí. Nós não fazemos caridade por nós sermos bons, mas nós fazemos caridades porque nós somos agraciados por Deus. Tudo, meus amados irmãos, que nós fazemos pela obra de Deus é graça que Deus nos dá para nós realizarmos em nome dele, para que essa coisa que nós fizermos, nós glorifique o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, se você ajuda uma família com uma cesta básica, não é porque você é bom, é porque Deus ele deu a graça a você para que você ajude essa pessoa e use de compaixão e use de caridade para com essa família necessitada. E a maior necessidade que tem quando você ajuda uma pessoa é de você chegar para o Senhor e agradecer e louvar a Deus por você ter e poder compartilhar com o seu irmão. Então, meus amados irmãos, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Se nós fazemos caridade, não é porque nós somos bons, mas é para glorificar o nome de quem é bom, somente Deus.
Se nós fazemos outra coisa, não é porque nós somos bons naquilo, é porque Deus nos dá a graça para nós glorificarmos a Ele. Então, meus amados irmãos, lendo agora a nossa passagem para nós entendermos o que é caridade em cima dessa passagem. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e comoveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deixando nelas azeite e vinho. Colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje, como eu já tinha falado, a nossa pregação de hoje ela é dividida em 3 partes essenciais que nós devemos aprender sobre caridade. Repita comigo: ver, sentir e cuidar. Então, meus amados irmãos, para as obras de caridade se concretizarem em nós, nós precisamos ver. De novo, para ficar bonito. Vai. Ver, sentir e cuidar. Agora, meus amados irmãos, nós vamos entender o porquê que nós devemos ver. O que é que tem a ver ver? Meus amados irmãos, para nós usarmos de caridade para com o nosso próximo, nós temos que enxergar o nosso próximo ao nosso redor. Nós temos que enxergar, meus amados. No final dessa leitura, no início dessa leitura, nós vamos vendo um samaritano, um doutor da lei, perguntando a Jesus: Ei, Jesus, e quem é o nosso próximo? Olhe para dentro de si nesse momento e se pergunte isso. Faça essa pergunta para você mesmo. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, meus amados irmãos, aqui vem essa importância de nós vermos o nosso próximo. Aqui, meus amados irmãos, depois que esse homem perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ali ele veio contar essa parábola inteira de um homem que saía de Jerusalém, e ali ele era atacado por ladrões. E passou um mestre da lei e apenas caminhou, viu o homem, mas caminhou, continuou caminhando. E viu um levita, viu novamente o homem também e continuou caminhando também. E ali veio um samaritano. Ali ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Meus amados irmãos, por incrível que pareça, se você chegar para mim e perguntar qual é o tema da campanha da fraternidade do ano de 2021, eu não sei. Se você perguntar para mim qual é o tema da campanha da fraternidade de 2019, eu não sei. De qualquer ano, eu não sei. Mas de 2020, marcou a minha vida. E me pergunto por que marcou a minha vida? Eu não sei. Mas, meus amados irmãos, de certa forma, essas 3 palavras que compõem esse tema da campanha da fraternidade entraram no meu coração de uma maneira que eu não consigo entender até hoje. Mas toda vez quando eu lembro dessa passagem, quando eu lembro desse tema, abrasa o meu coração bate mais forte. Eu sinto uma alegria diferente, meus amados irmãos. Tanto é também que pega a imagem da Santa Dulce, dos pobres, no qual ela viu, sentiu compaixão e cuidou deles. Então, meus amados irmãos, hoje, tanto é que agora vocês perceberam que eu não tiro um sorriso do rosto. Porque, meus amados irmãos, toda vez quando eu lembro dessa ação, dessas 3 palavras sendo concretizadas nas atitudes da Santa Dulce, aqui, meus amados irmãos, eu venho vendo a importância da caridade no nosso meio, meus amados. Então, meus amados irmãos, mais uma coisa que nós devemos ter para nós enxergarmos, para nós vermos o nosso próximo. Temos que enxergar a necessidade do nosso irmão.
Meus amados irmãos, essas duas coisas no qual já foi citada, isso é algo comum, que nós vimos no nosso dia. Que nós sabemos quem é o nosso próximo. Mas, meus amados irmãos, por incrível que pareça, o nosso próximo não é apenas aquela família que está necessitando de uma cesta básica. Mas é aquela pessoa que está precisando de um abraço. Mas é aquela pessoa que está precisando de uma palavra amiga sua. Esse sim é o seu próximo. Porque, meus amados irmãos, o que dói não é a ferida da carne, mas é a ferida da alma. Porque, meus amados irmãos, passando uma pomadazinha na ferida, a ferida vai se sarando. E depois fica a cicatriz e a lembrança. Mas, meus amados irmãos, a ferida da alma não. Se não cuidar com carinho, com amor, essa ferida vai aumentar e vai gerar uma doença muito mais pior. Vai gerar, até Deus o livre, a morte. Então, meus amados irmãos, o nosso próximo compõe, hoje no século de 2021, no ano 2021, nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o nosso próximo está necessitando de algo a mais do que alimento. Porque, meus amados irmãos, as famílias de hoje em dia estão muito carentes de alimentos, mas eles estão necessitados de uma palavra amiga. Porque, meus amados irmãos, antigamente o Padre Zezinho, que quando ele fazia os seus shows, quando ele ia cantar a música Utopia, ele dizia que o problema da família era a televisão. Que as pessoas se desbandavam, iam assistir a televisão e já não era mais uma família composta como uma família. E ali, meus amados irmãos, se destruía a família, mas hoje em dia, meus amados irmãos, se destruiu a amizade. Se destruiu a conversa. Através de quê, meus amados? Através do celular. Porque, meus amados irmãos, antigamente as pessoas andavam muito para ir conversar na casa da mulher, da outra mulher, como as pessoas antigamente diziam, os vizinhos. Só que as vizinhas eram uma légua de distância. Então, meus amados irmãos, o celular, ele destruiu a amizade. Está destruindo a amizade. Por isso, meus amados irmãos, que eu vinha citando no início, que o Manuel não gostava de ver minha cara, ele estava do meu lado. E ali ele mandava mensagem para mim, eu estava brincando em cima disso. Mas já era para mostrar, meus amados irmãos, uma necessidade que nós devemos entender. Que o nosso próximo está do nosso lado precisando de um abraço. Está precisando de uma conversa. Está precisando de um carinho, de um afeto. E que nós não temos essa vista, essa visão para enxergarmos a necessidade do outro, meus amados irmãos. Por isso, meus amados irmãos, que eu aqui escrevendo na maior ligeireza, que nem eu mesmo estava entendendo minha letra ainda agora. Então, meus amados irmãos, nós devemos ver, nós devemos saber qual é o nosso próximo, quem é o nosso próximo. E por segundo, meus amados irmãos, nós devemos enxergar a necessidade do nosso próximo. Você tem que buscar conhecer quem é o vosso próximo. Depois que você conseguir conhecer quem é o teu próximo, você tem que enxergar a necessidade dele, para que você comece a tratar dessa ferida, a tratar dessa necessidade. Então, meus amados irmãos, mais uma coisa em cima desse ver, no qual eu era revelado, era que temos que ter uma ação para ajudar. Então, meus amados irmãos, em cima desse ver, essas três coisas no qual foi citada, é algo bem comum, no qual nós já vemos no nosso dia a dia. Que nós devemos saber quem é o nosso próximo, porque nós sabemos quem é o nosso próximo, quem está necessitando ao nosso redor. Que o segundo ponto ele vem dizendo para nós, meus amados irmãos, que nós devemos enxergar a necessidade dele. Então, meus amados irmãos, esses três tópicos que eu organizei nessa primeira parte do ver, isso é algo comum para nós. E por que não se resolve? Porque, meus amados irmãos, as pessoas elas têm uma visão muito humana, porque elas têm uma visão muito banal, de que as pessoas só necessitam de um alimento. Mas você já parou para pensar que uma pessoa que está necessitando de uma cesta de alimento, ali ela está passando por uma pressão psicológica de necessidade, porque ali ela não está se preocupando, meus amados irmãos, com o que vai comer.
Mas como vai ajudar as pessoas que tem dentro de casa? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que aquelas pessoas no qual nós ajudamos com a cesta de alimento, ela está passando por uma pressão psicológica, que isso vem afetando o interior dela. Então, meus amados irmãos, se você um dia pegar uma cesta básica e entregar na casa de fulano de tal, que estava necessitando, chegue lá, sente, converse com ele. Faça com que ele também desabafe, se ele quiser desabafar. Porque, meus amados irmãos, uma pessoa que passa por necessidade física, ele também passa automaticamente a ter necessidade espiritual. Um carinho, um afeto, um aconchego. Então, meus amados irmãos, agora nesse momento vamos para a segunda parte da nossa pregação, que é sentir. Sentir. Nós já pulamos a parte do ver. E o que é que nós viemos trazendo para nós? Qual foram os 3 pontos? Temos que enxergar o nosso próximo. Temos que saber quem é o nosso próximo. O segundo ponto é que temos que enxergar a necessidade do nosso próximo. E o terceiro ponto, meus amados, é temos que ter uma ação para ajudar esse próximo. Através de um abraço, através de alimentos, através de uma palavra. E agora, meus amados irmãos, sentir. Isso dá para decorar porque só é um pontinho. Temos que nos colocar no lugar do nosso próximo e sentirmos a necessidade dele. Porque, meus amados irmãos, hoje em dia as pessoas elas são muito boas para julgar. Porque hoje em dia, meus amados irmãos, o vizinho da pessoa que está passando por necessidade conhece a vida dele. E, meus amados irmãos, sabemos que temos pessoas compostas por vícios. E um dos vícios mais comuns, meus amados irmãos, é o vício do alcoolismo. E, meus amados irmãos, é muito comum a gente ver uma família julgando a outra. Ah, fulaninho de tal, com a família dele, tá passando por necessidade. E a vizinha dele falando na casa da outra, dizendo assim: como é que tá passando por necessidade, como todo fim de semana ele tem o dinheiro para a pinga dele? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ajudar, fazer a nossa parte. Nós devemos sentir compaixão, sentir a necessidade do outro no nosso interior. Por isso que nós devemos nos colocar no lugar do outro, meus amados irmãos. Pessoas viciadas, elas também passam por necessidade. Então, meus amados irmãos, isso também tem uma pressão psicológica maior ainda. Porque, meus amados irmãos, não envolve apenas a pessoa viciada, mas envolve uma família. Uma família que deseja que essa pessoa saia do vício. E ali ela sofre com a pressão psicológica de estar passando por necessidade. E a do marido que não sai desse vício. Então, meus amados irmãos, por isso que é necessário nós termos visão, termos uma visão de águia, para nós conseguirmos penetrar. Porque uma águia, em muitos quilômetros de altura, dentro da floresta, ela consegue enxergar a sua presa. Então, meus amados irmãos, nós precisamos também ter uma visão de águia, para nós penetrarmos no íntimo do nosso irmão, para que nós enxerguemos a necessidade do nosso irmão. Então, meus amados irmãos, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que parar e pensar. Quando a pessoa chegar para nós e fulaninho de tal está passando por necessidade, antes de julgarmos, nós precisamos parar, nos colocar no lugar do outro, sentir compaixão e ajudá-lo. Porque, meus amados irmãos, a pessoa pode não estar passando por necessidade, mas se você ajudar, mesmo ele não estando passando por necessidade, somente com uma frase, com alguém falando para você que a pessoa está passando por necessidade, mas chegando lá ela não está, só a sua prontidão de ajudá-lo, isso já lhe leva ao céu. Então, meus amados irmãos, olha a importância de nós não julgarmos pela capa. Certo dia, meus amados irmãos, um casal de noivos estava diante do altar, na celebração, na cerimônia do casamento.
E o padre barrigudo de comer galinha caipira, ele pergunta em voz alta e forte: se alguém tiver alguma coisa contra este casamento, que se levante e fale agora. E nesse exato momento se levanta uma mulher com uma criança recém-nascida nos braços e vai em direção ao altar para a frente. E ali, meus amados irmãos, aquela noiva começa a se desesperar, se derrama em choros, começa a querer desistir do casamento. E aquela mulher com a criança no colo, chegando perto do altar, ela vai chegando perto, e quando ela vê que chega no primeiro banco, ela dobra, senta num banco e fica lá. E o padre olha para ela e pergunta: minha filha, você queria falar alguma coisa? Não, é porque lá atrás o ventilador não estava funcionando, estava muito calor e a criança estava suando. Eu vim para cá porque o ventilador estava prestando. E aquela noiva se desesperou, julgou e quase acaba com a felicidade dela. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter calma, nós devemos olhar para nós devemos nos olhar, nos conhecer e nos colocar no lugar do outro, para que nós enxerguemos a nossa necessidade. Então, meus amados irmãos, o último ponto é cuidar. E, meus amados irmãos, nós temos que ser companheiros do nosso próximo. O que é ser companheiro, meus amados irmãos? O que é ser companheiro, meus amados irmãos? Depois desses tópicos no qual nós já aprendemos, no qual nós já ouvimos, do ver, do sentir, e agora vem o cuidar, dizendo que nós devemos ser companheiros, meus amados. Como ser companheiro? Então, meus amados irmãos, esses 3 pontos essenciais, que é o ver, sentir e cuidar, eles se complementam. Eles se completam. Então, meus amados irmãos, nesse cuidar, nós temos que ser companheiros, meus amados irmãos, porque é só sendo companheiros que nós vamos concretizar as 3 primeiras partes do ver. Que nós vamos concretizar a única parte do sentir. Porque, meus amados irmãos, é no companheirismo que nós vamos conhecendo a pessoa. Porque é no companheirismo, meus amados irmãos, que nós vamos enxergando a necessidade do nosso irmão. Porque é no companheirismo, meus amados irmãos, que nós vamos enxergando quem é o nosso próximo. Porque nós vamos saber, meus amados irmãos, o que ele passa. É no companheirismo, meus amados irmãos, que nós vamos conseguir dar a mão para aquela pessoa e conseguir tirar ele de onde ele estiver. Então, meus amados irmãos, nós precisamos parar, enxergar quem é o nosso próximo. Mais uma vez eu lhe convido a você a se perguntar: quem é o seu próximo? Você que está na sua casa, se pergunte também: quem é o seu próximo? Quem é o próximo que está perto de você, que precisa tanto da sua ajuda? Será a sua mãe? Será o seu pai? Será os seus filhos, que estão precisando de um abraço, de um carinho, de atenção, e não está tendo? Porque isso também é uma necessidade, meus amados irmãos, que nós devemos enxergar. É por falta disso, meus amados irmãos, que está surgindo a depressão, a ansiedade. É por falta disso, meus amados irmãos, que nós estamos vendo a nossa juventude se tornando mais e mais perdida em um sentimentalismo muito desgraçado, vamos dizer assim. Porque, meus amados irmãos, é através do sentimentalismo que vai surgir uma depressão concreta. Porque, meus amados irmãos, é ela sentindo falta de amor, de carinho, de afeto, que ali ela vai se trancando, e a ferida vai aumentando, e aí sim, meus amados irmãos, se tornando uma depressão, uma ansiedade. Então, meus amados irmãos, nós devemos ser companheiro do nosso próximo, seja lá onde ele more. E o segundo ponto, meus amados irmãos, de cuidar, é que nós não podemos nos
Nós não podemos só ajudar e abandonar. Ah, Hugo, como é que eu vou ajudar uma família? Eu ajudo uma família e depois eu vou continuar perto dessa família. Meus amados irmãos, nas orações, nós precisamos sentir a necessidade deles. Nós devemos ajudá-los, mas nós precisamos ter aquela família sempre nas nossas orações. E se você conhece a família, vá lá de vez em quando. Converse com a família, tire ela do tédio, tire ela de dentro de casa. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos agir como os verdadeiros cristãos. E aqui mais uma vez eu venho citando, meus amados irmãos, Santa Dulce dos Pobres, no qual, meus amados, ela pegou um galinheiro e tornou-se uma casa para abrigar as pessoas que não tinham onde ir, para cuidar daquelas pessoas mais necessitadas e sofridas. Então, meus amados irmãos, nós precisamos não abandonar o nosso próximo. Nós precisamos estar com ele. E se nós não podemos estar com ele, meus amados irmãos, presente na casa dele todos os dias, nós precisamos estar junto com ele nas nossas orações, dizendo: Senhor Jesus, ajuda aquele meu irmão no qual eu ajudei, não porque eu sou bom, mas porque você me deu a graça de ajudar, porque sem você eu não sou nada. Ajude, Senhor Jesus, aquela família que está tanto necessitando. Ajude, Senhor Jesus, para que mais pessoas tenham visto eu levando uma cesta de alimentos, para que elas também vejam, sinta compaixão e cuide dessa família também. Então, meus amados irmãos, nós não podemos abandonar essas famílias, meus amados irmãos. É por isso, meus amados irmãos, que hoje em dia as pessoas não estão dizendo que não existe mais Deus. Porque, meus amados irmãos, porque Deus é cheio de compaixão, de misericórdia, e os servos deles também devem ser assim. E as pessoas estão vendo uma humanidade hoje totalmente sem compaixão e sem misericórdia para com o próximo. E diz: fulaninho de tal, eu estava passando por um momento de necessidade. Isso aconteceu na serra, no qual a mulher ela falava para mim: eu estava passando por uma necessidade muito grande. E ali, meus amados irmãos, ou melhor, ela falava para mim: e aí, meu irmão, eu sentia uma necessidade muito grande e eu quis falar com o padre. E o padre era só nas correrias e nunca pôde me atender. E eu falava com os coordenadores da capela local, mas eles nunca tinham tempo também de vir aqui fazer um momento de oração, rezar por mim, rezar um texto comigo, rezar um texto com a minha filha. E ali, meus amados, meu amado irmão, eu chamava outras pessoas e nunca vinha ninguém. E assim eu me senti isolado. Até ela disse que até ela mudou de religião. Porque, meus amados irmãos, ela se sentiu isolada. Ela se sentiu afastada, marginalizada. Marginalizada quer dizer estar na margem. Não é uma palavra horrível, não é uma palavra, um palavrão, mas é uma pessoa que está à margem, que está longe, que está distante. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso, meus amados, que nós não podemos abandonar o nosso irmão depois de ajudá-lo. Porque, meus amados irmãos, o nosso irmão precisa de nós. O nosso irmão precisa de nós, meus amados. E hoje em dia, meus amados irmãos, nós achamos o bastante de apenas dar uma cesta básica para o nosso irmão. Mas não é o bastante, meus amados. Chegue lá, converse com ele. Porque, meus amados irmãos, certo dia, um homem chegou para os discípulos e pediram para ele uma esmola. Esse homem estava na porta do templo. E ali ele dizia para os discípulos: você pode me ajudar por caridade, me dê uma ajuda. E ali Pedro tomou a palavra e disse: meu jovem, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Fique curado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, ali ele ficava curado, se levantava, pegava a sua maca e ia para a casa de seus familiares. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ajudar. Mas uma história, meus amados irmãos, que nós podemos concretizar é a história daquele coxo também, daquele aleijado, num verbo mais visto na nossa humanidade, que estava na beira da piscina há muitos anos. E toda vez quando ele ia pulando na piscina, quando o anjo descia com um milagre para dentro da piscina, vinha outra pessoa melhor do que ele e entrava na piscina e ficava curado primeiro do que ele. E ele dizia para Jesus: é porque eu estou aqui, eu não me lembro quantos anos, mas ele já estava há muitos anos. E ele dizia para Jesus: é que eu já estou aqui há mais de 10 anos. E nunca
Eu não consegui chegar na beira da piscina. Nunca ninguém me ajudou a chegar na beira da piscina para me encostar na água quando o anjo desce. Porque naquela época, meus amados irmãos, tinha uma piscina que começava a chacoalhar a água, porque o anjo descia sobre aquela água. E ali quem tocasse naquela água, quando o anjo estivesse tocando, o primeiro que tocasse na água era curado de qualquer doença. Imagina aí, meus amados irmãos, estar com a lepra, que naquele tempo não tinha cura, entrava dentro da água e ficava totalmente curado. E, meus amados irmãos, esse homem estava na beira da piscina há mais de 10 anos, meus amados irmãos, e nunca tinha aparecido um felizardo para jogar ele dentro da piscina quando o anjo descesse. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ver, nós precisamos sentir e nós precisamos cuidar do nosso irmão, meus amados. É uma necessidade que deve gerar em nós, meus amados irmãos, como cristão. Como cristão apostólico romano, nós precisamos gerar essa necessidade em nós, de nós vermos o nosso irmão, de nós enxergarmos o nosso próximo, de nós sentirmos compaixão dele e ajudar e buscar ajudas para ele, e de nós cuidarmos dele, de estar presente junto com ele, de estar rezando por ele, meus amados irmãos. Por isso que é necessidade, por isso que é algo muito importante essa virtude, no qual é o tema dessa noite. A maior virtude que nos leva ao céu é a caridade, por conta dessas forças que ela tem, de quanto que pode salvar almas, meus amados. E, meus amados irmãos, através da minha caridade eu posso salvar a sua alma. Você pode ser um drogado, um alcoólatra, e através da minha caridade eu posso salvar a sua vida, eu posso salvar a sua alma. Você sabia disso, meus amados irmãos? Por quê? Por conta que quando eu faço uma caridade de coração, que eu chego na sua casa, você é um drogado, você é uma prostituta, você é um alcoólatra. E no momento em que eu chego com a caridade, com a cesta para você, a pessoa vai ver Deus em mim e ali enxergar o amor que Deus tem por ela. E ali, meus amados irmãos, ela não vai mais querer nada mais, a não ser buscar esse Deus que faz enxergar o próximo, meus amados irmãos. Por isso que eu digo mais uma vez, nós precisamos colocar nosso pé no chão, firmarmos no Evangelho e ver o nosso irmão, sentir compaixão dele e cuidar das feridas dele, meus amados irmãos. E mais uma vez eu repito, não são as feridas da carne mais importantes, são as feridas da alma. Porque, meus amados irmãos, hoje em dia, a gente não está mais vendo tantas e tantas doenças no meio do mundo, mas a gente está vendo presente a depressão, a ansiedade, os pânicos. E nós precisamos tratar. E nós precisamos saber ajudá-lo. Como é, Hugo, que eu vou saber ajudar? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar para sentir a dor do outro. Para ali, meus amados irmãos, você conseguir ajudar essa pessoa. Porque enquanto você estiver enxergando somente a dor do seu próximo, você não vai conseguir lançar uma palavra para ele. Porque, meus amados irmãos, quando nós só vemos no nosso irmão, nós não conseguimos entender a dor do outro. Por isso, meus amados irmãos, é muito fácil a gente dizer para uma pessoa que tem depressão: ah, isso é besteira dela, isso é coisa da cabeça dela. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele não para sentir a dor do outro. E nós precisamos parar, sentir, cuidar e ver a necessidade do nosso próximo. Porque enquanto nós não fizermos isso, meus amados irmãos, a nossa humanidade vai continuar se afundando na depressão. Porque, meus amados irmãos, vai surgir uma nova pandemia. E não é uma pandemia de uma doença visível ou invisível, de um vírus, mas de depressão, de ansiedade, meus amados irmãos. E nós vamos vendo hoje no mundo inteiro essa pandemia aumentando, tirando mais vidas. Então, meus amados irmãos, mais uma vez eu repito, eu quero martelar isso na sua cabeça, até você entender que nós devemos ver, sentir e cuidar dele. Se for preciso, pegue um papelzinho, anote aí, coloque na sua geladeira para toda vez que você for beber água, você ver a necessidade que você tem que ter de ver o seu irmão, de sentir a dor dele e de cuidar dele. Amém? Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. e sua Mãe Maria Santíssima.